E aí, galerinha, ó, estamos aqui para mais um caso de Futiba com Cássio versus Diego Souza. Fala, Bigorna, Cleitão na voz aqui. Vamos começar aqui um caso que foi determinante aí para uma história aí de sucesso e de fracasso, será? Caso Diego Souza versus Cássio na Libertadores de 2012. Vou falar aqui com os nossos comentaristas. Aquele lance onde o Alessandro vai tentar cruzar a bola, Diego Souza corta e vai direto sozinho em direção à meta do Cássio, e o Cássio vem e faz aquela defesa desviando a bola ao chute do Diego Souza, mandando ele para escanteio. Com vocês, os nossos comentaristas. Bora! Antes de falar desse lance que repercute até hoje, vamos falar de Diego Souza no Vasco da Gama. Teve 30 gols em 87 jogos, foi campeão da Copa do Brasil. Para mim, o melhor jogador desse elenco, tá? E agora falando do lance e desses dois jogos, né? Primeiro jogo lá no Rio, 0-0. O Vasco veio para cá jogando muito bem, era favorito, na minha opinião, contra o Corinthians. E aos 17 entre 18 minutos do segundo tempo, teve esse lance do Alessandro, onde uma bola que rebateu, Diego Souza teve o campo inteiro, praticamente ali 60, 70 metros, para ele decidir o que ele ia fazer. E não é que ele tava com gente do lado, lateral, outro jogador do VAR, ele tava sozinho com a bola em velocidade. Então ele teve todo o tempo do mundo ali, ele correu pelo menos uns 10 segundos ali, olhando para o Cássio, com a bola no pé sozinho, para ele decidir o que ele ia fazer. Ele tomou a pior decisão, que foi chutar embaixo próximo ao goleiro, que é onde o goleiro conseguiu crescer. E também o Cássio saiu do gol, então eu acho que ajudava mais o Diego Souza a poder tentar uma jogada diferente, tentar driblar ele para a esquerda, para a direita, ou tentar fazer uma cavadinha, algo do tipo. Então, desse gol aí, esse chute que ele fez, na verdade, foi onde decidiu a classificação do Corinthians. Vai lá, Cleitão. A gente tem que analisar aí todos os fatos, porque assim, sem clubismo aqui, a gente tem que analisar o seguinte: tava na casa do adversário, aquela pressão, tudo bem que se esse gol tivesse saído, poderia mudar a história da partida, pode ser que o Corinthians poderia ter virado depois, sabe como que é futebol. Mas agora o Didico vai colocar aí a segunda percepção aí do caso. Bora, Didi. Deixa aqui com o pai agora, ó. Cássio Ramos. Quando você fala Cássio Ramos, é nome de ídolo. É o maior ídolo da história do clube. E por essas coincidências do futebol, nesse ano ele acabou virando titular por uma coincidência. Até por uma má fase do Júlio César, que foi o goleiro titular do Campeonato Brasileiro de 2011. E infelizmente começou 2012 mal. E Cássio assumiu contra o Emelec lá no Equador. Pegou, deu conta do recado. Ainda nessa época havia o gol qualificado. Então, se o Cássio não tivesse defendido essa bola, provavelmente o Corinthians selaria o jogo nesse lance. Então, mesmo o Diego Souza tendo todo o tempo do mundo para pensar, todo o tempo do mundo para poder driblar, fazer tudo que ele poderia ter feito, eu acho que o Cássio, quando saiu um pouco pela envergadura, pelo tamanho do Cássio, isso assustou um pouco. Eu acho que se o Diego Souza tentasse cortar para algum lado, pela explosão que o Cássio estava na época, eu acho que o Cássio conseguiria dar um tapinha na bola, aquele tapinha que tira do atacante. Talvez a maior, não sei se é a maior, para você pode ser, para mim pode ser também, a maior defesa da história do Corinthians. E o Corinthians conseguiu fazer o gol depois e se classificou. Então, para mim, foi total mérito do Cássio, Cleitão. Legal, Didico. Então, ó, a gente finalizando o caso de Futiba, esse caso sem clubismo, a gente entendendo, lógico. Hoje, na história, mostra, né, o Vasco, mais uma vez, na história do Corinthians, em 2000, na final do Mundial aqui no Brasil, que o Corinthians teve o seu primeiro Mundial, e esse fato, essa defesa acabou desencadeando na final da Libertadores. O Corinthians foi campeão, depois ele foi lá para o Mundial, foi campeão também. Poderia ter sido completamente diferente. Então, deixamos aí no descritivo aí a sua opinião e na próxima semana a gente volta com o caso. Fechou? O resultado da enquete anterior do Felipe Melo versus o Brasil, versus a CBF, versus todo mundo, aquela expulsão. Fala aí, Tonzera, o que a galera aí opinou e colocou neste caso? Fala, minha família! E aqui está o resultado da nossa enquete. Se o Felipe Melo, ele é vilão ou ele é inocente? O que você acha, dona Sueli? Só sorriam. Ó, dona e Sueli tá acenem, balançando a rapazes, cabeça. Sorriam e acenem. Tá dizendo que foi absolvido? Sim. A dona Sueli acertou, ele foi absolvido. Pessoal, você concorda, discorda?
Deixa aqui nos comentários. Coloca aqui o que você acha. Segue o vídeo do Neiders. Fui! O que você acha? Diego Souza foi culpado por esse lance? Ele foi displicente? Tudo? Ou foi mérito do Cássio na defesa? Fechou? Valeu! Do Nada TV.